Arthur chegou mais cedo naquele dia. Abriu a porta do escritório e viu algo que nunca esperava. A faxineira dormindo profundamente na cadeira executiva dele, o corpo desabado de cansaço. Ele a acordou e a mandou embora sem fazer uma pergunta. 3 semanas depois, algo aconteceu naquele mesmo escritório e, de repente, ele precisou dela mais do que nunca. Arthur nunca chegava cedo. 30 anos construindo um império do zero, e a rotina era sagrada. Entrava às 9, saía às 7. Reuniões marcadas com semanas de antecedência, cada minuto calculado, cada segundo com propósito, mas naquele dia a reunião tinha sido cancelada. Ele recebeu o e-mail no elevador. Assunto: reagendamento, Q4 Strategy Meeting. Nem abriu, deletou. 30 anos construindo tudo isso, e agora cancelavam reuniões como se o tempo dele não valesse nada. Chegou ao andar executivo ainda com o celular na mão, pensando no próximo e-mail, na próxima cobrança, no próximo número que precisava subir. Destrancou a porta do escritório sem olhar para cima, e então viu. Vera estava dormindo na cadeira dele. Não era um cochilo rápido de quem descansou entre uma tarefa e outra. Não era aquele tipo de sono controlado, onde você ainda escuta os barulhos ao redor. Era o tipo de sono profundo, vulnerável, do tipo que só acontece quando o corpo desiste de lutar. A cabeça dela pendia para o lado, a boca entreaberta, o corpo completamente desabado contra o couro da cadeira executiva. Um dos braços caído, inerte. As mãos ainda seguravam o pano de limpeza como se tivesse tentado resistir até o último segundo. Arthur ficou parado na porta. 2 coisas passaram pela cabeça dele ao mesmo tempo: irritação pela invasão do espaço e algo incômodo demais para dar nome. Algo que parecia perigosamente com empatia. Ele não gostava de sentir empatia. Empatia atrasava decisões. Empatia complicava o que deveria ser simples. Bateu na mesa. Vera acordou num susto violento. Os olhos abriram sem foco, demorando para entender onde estava, como tinha chegado ali, porque Arthur estava parado na frente dela com aquela expressão. Ela tentou se levantar rápido demais. Tropeçou na própria perna, segurou na mesa para não cair. Desculpa, A voz saiu rouca, confusa. Eu não queria, eu só... Você sabe o que fez de errado? Arthur perguntou. A voz dele não estava alterada, estava calma, quase educada, e isso era pior. Vera balbuciou algo sobre cansaço, sobre ter sentado só 1 minuto, sobre não ter conseguido segurar. As palavras saíam todas juntas, sem ordem, sem sentido. Arthur esperou ela terminar. Não precisa explicar, ele disse, só precisa sair. Houve uma pausa. Vera olhou para ele como se fosse dizer algo importante. A boca se abriu. Os olhos encontraram os dele por um segundo longo demais. E então ela engoliu as palavras. Assentiu. Pegou o pano de limpeza que tinha caído no chão. Pegou o balde que estava ao lado da mesa e saiu. A porta fechou devagar, sem bater. Arthur ficou parado por mais alguns segundos. Olhou para a cadeira. Ainda estava morna. Passou a mão no encosto. Sentiu o calor do corpo dela ainda impregnado no couro. Sentou. Abriu o notebook. Respondeu 3 e-mails. Aprovou 2 relatórios. Agendou outra reunião para substituir a que tinha sido cancelada. Não pensou mais nisso. Não era crueldade. Era clareza. Ele tinha construído tudo aquilo sozinho. Cada tijolo, cada contrato, cada decisão difícil. E tinha chegado onde estava porque sabia separar as coisas. Vera cruzou a linha, e Arthur fez o que sempre fazia. Cortou. Simples assim. Ele trabalhou o resto do dia normalmente. Nem lembrou de avisar o RH. Nem precisava. Ela sabia. Ele sabia. Estava encerrado. Quando saiu do escritório naquela noite, já eram 8h30. Mais tarde que o normal. Trânsito pesado. Luzes da cidade acesas. Tudo igual. Ele entrou no carro. Ligou o som.
Deixou o motorista seguir a rota de sempre, e por algum motivo, um motivo que ele não conseguiu identificar, a imagem de Vera dormindo naquela cadeira voltou. O corpo desabado, as mãos ainda segurando o pano, o sono profundo de quem não tinha mais forças. Arthur desligou o som, olhou pela janela e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não conseguiu nomear, mas já era tarde demais para perguntar. 3 semanas depois, foi o corpo dele que traçou outra linha. Arthur não acreditava em sinais. Acreditava em planejamento, em controle, em decisões calculadas. Por isso, quando a dor começou no peito, sua primeira reação foi irritação. Não agora. Ele tinha uma apresentação em 20 minutos. Conselho de investidores. 3 meses de negociação. Não podia ser agora. Tentou respirar fundo. A dor aumentou. Desceu pelo braço esquerdo como fogo líquido. As mãos começaram a tremer. O celular estava na mesa, a 2 metros de distância. Pode ser 3 quilômetros. Ele tentou se levantar. As pernas não responderam. Tentou gritar. A voz não saiu. E então, caiu. O corpo bateu no chão de madeira com um som surdo, pesado. A cabeça virou de lado, os olhos fixos na porta fechada. Arthur pensou, com uma lucidez estranha, quase cômica. Vou morrer no escritório, sozinho, exatamente como sempre quis estar. O silêncio era absoluto. Apenas o zumbido distante do ar-condicionado. O relógio na parede marcando os segundos. Tic, tic, tic. Ele tentou mover o braço em direção ao telefone. Os dedos se arrastaram poucos centímetros. Pararam. Não ia conseguir. E foi nesse momento, quando já tinha aceitado, quando o corpo já estava desistindo, que ouviu passos no corredor, lentos, hesitantes. A porta se abriu. Vera estava parada ali. Os olhos dela encontraram os dele. Por um segundo eterno, ninguém se mexeu. Arthur no chão, incapaz de falar, de se mover, de pedir ajuda. Vera na porta, processando a cena, decidindo. Ela tinha voltado. Não porque esqueceu algo, não porque tinha deixado alguma coisa para trás. Tinha voltado porque precisava de uma carta de referência. A filha dela, Luísa, 14 anos, tinha conseguido uma oportunidade num programa de jovem aprendiz. Boa empresa, salário decente, futuro possível, mas precisavam de uma carta de alguém com posição. Alguém que desse peso ao nome dela. Vera tinha passado 3 semanas juntando coragem. 3 semanas engolindo o orgulho. 3 semanas pensando em bater naquela porta, olhar para Arthur e pedir o favor. Planejou cada palavra, ensaiou no ônibus, repetiu em voz baixa antes de entrar no prédio, e agora ele estava no chão. O que passou pela cabeça dela naquele momento, Arthur nunca soube. Se houve hesitação, se houve raiva, se ela pensou por um segundo que fosse em virar as costas como ele fez. Em deixá-lo ali, sozinho, sentindo o que ela sentiu quando desabou naquela cadeira e acordou sendo mandada embora sem uma pergunta, sem um minuto de humanidade. Ela podia ter saído. Ninguém saberia. Ninguém a julgaria. Mas Vera não saiu. Ela correu até ele, ajoelhou no chão, pegou o celular, discou emergência com as mãos tremendo. Alô? Eu preciso de uma ambulância, rápido. Ele está no chão, não está respondendo, acho que é o coração. Deram o endereço. Disseram 15 minutos. 15 minutos era uma eternidade. Vera olhou para Arthur. Os olhos dele estavam abertos, conscientes, mas o corpo não respondia. Ela segurou a mão dele. Estava fria, gelada. Fica aqui comigo, ela disse. Não vai agora. Você não vai agora. Arthur tentou dizer algo. Os lábios se mexeram, mas nenhum som saiu. Não tenta falar. Só respira. A ambulância já vem. Só respira. Ela não soltou a mão dele. Ficou ali, no chão, ao lado de um homem que a tinha descartado sem pensar 2 vezes. Os paramédicos chegaram 12 minutos depois. Entraram rápido, eficientes, treinados.
Fizeram perguntas que Vera não sabia responder. Colocaram Arthur na maca. Conectaram fios, máscaras, aparelhos. Você vem junto? Um deles perguntou. Vera olhou para Arthur sendo levado, olhou para a porta, olhou para as próprias mãos ainda tremendo. Não, ela disse. Eu só estava passando. O paramédico assentiu. Eles saíram. Vera ficou sozinha no escritório. Olhou ao redor. A mesa enorme. A cadeira de couro. As janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira. O silêncio pesado de um lugar que tinha acabado de quase presenciar uma morte. Ela pegou a bolsa. E foi embora. Não deixou recado. Não deixou o telefone. Não deixou o nome completo. Apenas saiu, desceu no elevador de serviço e desapareceu na cidade como se nunca tivesse estado lá. No hospital, 3 horas depois, Arthur abriu os olhos. Um médico estava ao lado. Enfermeiras checando monitores. Luzes fortes. Cheiro de desinfetante. Senhor Arthur, pode me ouvir? Ele tentou falar. A garganta estava seca, a voz fraca. O que aconteceu? Você teve um infarto, mas chegou a tempo. Vai ficar bem. Arthur fechou os olhos. Respirou fundo. A dor ainda estava lá, mas diferente. Controlada, medicada. Quem me trouxe? O médico checou a ficha. Uma mulher ligou para a emergência. Ficou com você até a ambulância chegar. Nome: Vera Santos. Arthur abriu os olhos de novo. Ela ainda está aqui? Não, ela não veio junto. Os paramédicos disseram que ela saiu antes. Eu preciso falar com ela. O médico colocou a mão no ombro dele. Agora você precisa descansar. A gente resolve isso depois. Mas Arthur não conseguia descansar. A imagem não saía da cabeça. Vera parada na porta, os olhos decidindo. E então, a escolha. Ela ficou. Ela o salvou. E foi embora antes que ele pudesse perguntar por quê. Arthur teve alta 4 dias depois. Medicação controlada. Repouso recomendado. Mudanças no estilo de vida sugeridas. Ele ouviu tudo, assentiu para tudo e ignorou metade. Mas havia algo que ele não conseguia ignorar. Vera. No carro a caminho de casa, ele ligou para Sandra, sua assistente há 12 anos. Preciso de um favor. Claro, senhor Arthur. O que precisa? Vera Santos, ela trabalhava na limpeza. Foi demitida há algumas semanas. Preciso do telefone dela e do endereço. Houve uma pausa do outro lado. Senhor, eu vou verificar nos registros e retorno. Rápido, Sandra. 20 minutos depois o telefone tocou. Senhor Arthur, eu chequei tudo. Vera Santos não deixou o telefone pessoal no cadastro. O endereço que consta é de uma pensão na Zona Leste, mas liguei lá e me informaram que ela saiu há 2 meses. Não sabem para onde foi. Arthur sentiu algo desconfortável no peito. Não era a dor física, era outra coisa. Tenta de novo, checa com o RH. Alguém deve ter alguma informação. Já chequei, senhor. O cadastro dela é incompleto. Ela nunca atualizou dados. Trabalhava por indicação, sem contrato formal. Sem contrato formal. Arthur fechou os olhos. Claro, ela estava na invisibilidade. No tipo de trabalho que existe, mas não existe. Que paga, mas não registra. Que usa, mas não reconhece. Obrigado, Sandra. Desligou. Ficou olhando pela janela. A cidade passava rápida, indiferente. Milhões de pessoas. Vera era uma delas. E ele não fazia ideia de como encontrá-la. Nos dias seguintes, Arthur tentou de tudo. Voltou ao prédio. Conversou com os seguranças. Nenhum deles sabia de Vera além do nome. Ela chegava cedo, saía tarde, nunca dava problema. Foi tudo que conseguiu. Falou com outras funcionárias da limpeza. Algumas lembravam dela. Menina quieta, trabalhadora, mas não se misturava muito. Ninguém tinha telefone, ninguém sabia onde ela morava. Ele até considerou contratar um investigador particular. Chegou a discar o número, mas desligou antes que atendessem.
O que ia dizer? Preciso encontrar uma mulher que me salvou a vida, porque eu a demiti injustamente. E agora quero... o quê? Agradecer? Pedir desculpas? Entender? Talvez tudo isso. Talvez nada disso. Talvez ele só precisasse saber por quê. Por que ela ficou? Ela tinha todos os motivos do mundo para virar as costas, para deixá-lo ali, sozinho, sentindo o gosto da própria medicina. Mas não deixou. E isso não saía da cabeça dele. À noite, quando deveria estar dormindo, Arthur pensava naquele momento. Vera parada na porta, os olhos dela processando a cena. E então, a decisão. Não foi instantânea, não foi automática. Ela pensou, e mesmo assim, escolheu ficar. Uma semana se passou, depois 2. Arthur voltou ao trabalho. Os médicos disseram que era cedo demais, mas ele não conseguia ficar parado em casa. O silêncio era ensurdecedor. Os pensamentos insuportáveis. No escritório, tudo estava como ele deixou. A mesa organizada, os papéis arquivados, a cadeira de couro no lugar. Ele sentou e pela primeira vez sentiu o peso do que aconteceu ali. Não o infarto, o outro momento. Semanas atrás, Vera dormindo nessa mesma cadeira, o corpo exausto, e ele batendo na mesa, mandando ela embora sem uma pergunta. Você sabe o que fez de errado? A própria voz ecoou na memória, fria, calculada. Ele sabia a resposta agora. Não era ela quem tinha feito algo errado. Era ele. 2 dias depois, Arthur estava em uma reunião quando Sandra entrou hesitante. Senhor Arthur, desculpe interromper, mas tem uma situação. O que foi? A mãe de Vera Santos está aqui, na recepção. Ela quer falar com o senhor. O coração de Arthur acelerou. Manda ela subir. Ela disse que prefere esperar lá embaixo e que, se o senhor não quiser descer, ela entende. Arthur se levantou imediatamente. Cancela a reunião. Ele desceu as escadas, não quis esperar o elevador e chegou à recepção com o coração batendo mais forte do que deveria. Uma mulher de uns 60 anos estava sentada numa das cadeiras. Roupas simples, bolsa velha no colo, mãos nervosas. Quando viu Arthur, levantou. Senhor Arthur. Sim, a senhora é... Marta, mãe da Vera. Arthur estendeu a mão. Ela apertou, rápido, formal. Eu vim porque a Vera não sabe que eu estou aqui, e talvez seja melhor assim. Por favor, senta. Quer um café, água? Não precisa, eu vim só agradecer. Arthur franziu a testa. Agradecer. Pela carta. Carta? Marta abriu a bolsa e tirou um envelope. Estendeu para Arthur. Ele pegou, confuso. Abriu. Era uma carta de referência, assinada por ele. Carimbo da empresa, papel timbrado. Mas ele não tinha escrito aquilo. Eu não escrevi isso. Marta pareceu confusa. Mas tem sua assinatura. Arthur olhou de novo. A assinatura estava lá, perfeita, idêntica à dele. E então entendeu. Sandra. Ela tinha acesso à assinatura digital dele para documentos internos. Deve ter visto Vera saindo do escritório naquele dia, depois do infarto. Deve ter juntado os pontos. E agiu. A Luísa conseguiu o emprego. Marta continuou, sem perceber a confusão no rosto de Arthur. Minha neta, ela está tão feliz. E a Vera também. Ela disse que ia pedir para o senhor escrever, mas depois ela mudou de ideia. Disse que não ia incomodar. Mas aí chegou essa carta pelo correio e... Foi um milagre. Arthur não sabia o que dizer. Onde a Vera está agora? Marta hesitou. Ela não quer que eu fale. Por favor. Ela disse que o senhor foi muito claro, que as coisas acabaram ali e que está tudo bem. Ela só quer seguir com a vida dela. Arthur sentiu algo apertar no peito. Eu preciso falar com ela, preciso agradecer. Ela me salvou. Eu sei. Ela me contou, mas ela também disse que fez o que qualquer pessoa faria e que não precisa de agradecimento. Mas precisa.
Ela precisa saber que, com todo respeito, Sr. Arthur, Marta interrompeu, a voz mais firme agora. Talvez o que a Vera precise não seja agradecimento. Talvez ela precise só seguir em frente, sem olhar para trás. As palavras acertaram como um soco. Marta levantou. Obrigada pela carta. Mesmo que o senhor não lembre de ter escrito obrigada, mudou a vida da minha neta e da minha filha também. Ela virou para sair. Espera, Arthur disse. Por favor, só me diz uma coisa. Ela está bem? Marta olhou para ele por um tempo longo. Ela está cansada, mas vai ficar bem. A Vera sempre fica. E saiu. Arthur ficou parado na recepção, segurando uma carta que não escreveu, para uma mulher que salvou sua vida e não queria ser encontrada. E pela primeira vez em décadas, ele não tinha controle de absolutamente nada. 2 semanas se passaram como névoa. Arthur voltou à rotina. Reuniões, relatórios, decisões, tudo igual, tudo diferente. Ele notava coisas que nunca tinha notado antes. O segurança que abria a porta todo dia e nunca recebia um bom dia de volta. A moça da limpeza que esvaziava a lixeira às 7 da manhã e desaparecia antes que alguém a visse. O entregador de marmitas que subia 6 andares de escada porque o elevador de serviço estava quebrado há meses. Pessoas invisíveis, como Vera tinha sido. Numa quinta-feira, Arthur precisava ir ao banco. Assunto pessoal. Transferência que exigia presença física, assinatura reconhecida, burocracia antiga. Ele odiava bancos, odiava filas, odiava esperar. Mas foi. A agência estava cheia. Aposentados, autônomos, gente comum fazendo coisas comuns. Arthur pegou a senha, G347. Olhou para o painel. Estavam no G312. Ia demorar. Ele sentou numa das cadeiras de plástico desconfortáveis e abriu o celular. E-mails. Sempre tinha e-mails. Foi então que ouviu a voz. Não foi a voz em si. Foi o tom. Cansado, mas gentil. Firme, mas delicado. Ele conhecia aquele tom. Levantou os olhos. Vera estava a 3 metros de distância, na fila do caixa preferencial. Uniforme diferente. Cabelo preso. A mesma postura cansada, os mesmos ombros levemente curvados de quem carrega peso demais. O coração de Arthur acelerou. Ela ainda não tinha visto ele. Estava distraída com o celular, esperando a vez. O painel chamou a senha dela. Ela guardou o telefone e caminhou até o guichê. Arthur ficou paralisado. Não era coincidência. Não podia ser, numa cidade de milhões, numa agência qualquer, num dia qualquer, mas ali estava ela. Ele se levantou sem pensar. Deu 3 passos. Parou. O que ia dizer? Oi, lembra de mim? O cara que te demitiu e quase morreu? Ridículo. Vera terminou no guichê. Pegou um comprovante, virou para sair. E então viu ele. Os olhos dela pousaram nos dele por uma fração de segundo. Houve reconhecimento imediato. E algo mais. Surpresa. Talvez desconforto. Ela teve um segundo para decidir se fingia que não viu. Não fingiu. Acenou. Foi um aceno pequeno, educado, distante. O tipo de aceno que você dá para alguém que conhece, mas não quer conversa. Mas Arthur não ia deixar passar. Ele caminhou até ela. As pessoas olhavam, não por curiosidade, mas porque algo no movimento dele tinha urgência. Vera. Ela parou. Olhou para ele e, pela primeira vez, Arthur viu de perto o cansaço no rosto dela. Não era só físico, era mais profundo. Estava nos olhos, na forma como ela segurava a bolsa, na tensão dos ombros. Senhor Arthur. A formalidade era uma barreira. Eu preciso te agradecer. Vera olhou ao redor. Gente passando, fila andando, vida acontecendo. Não precisa. Você me salvou. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Arthur quis discordar. Quis dizer que não, que ele mesmo não teria feito. Que teria pensado 2 vezes. Que teria pesado prós e contras. Mas não disse. Apenas perguntou.
Por quê? Vera olhou para ele por um tempo longo, não com raiva, não com mágoa, com algo que parecia perigosamente com cansaço. Eu não sei. Naquela hora eu só vi uma pessoa no chão. A simplicidade da resposta foi devastadora. Eu tentei te encontrar, Arthur continuou. Depois, no hospital. Mas você não deixou contato. Eu sei. Por quê? Vera ajustou a alça da bolsa no ombro. Porque não tinha o que falar. Tinha. Tem. Eu preciso... O senhor não precisa de nada. Ela interrompeu, a voz ainda calma, mas firme. Tá tudo certo. O senhor tá bem. Eu tô bem. Acabou. Não acabou. Houve uma pausa. Vera suspirou. Não de impaciência, de resignação. O que o senhor quer, senhor Arthur? A pergunta era simples, a resposta impossível. O que ele queria? Perdão? Absolvição? Entendimento? Eu quero saber se você tá bem. Vera quase riu. Quase. Eu tô viva, tô trabalhando, é o suficiente. Não é. É sim. Arthur respirou fundo. Sua mãe veio me procurar, há uns dias. Agradeceu pela carta. Vera fechou os olhos por um segundo. Eu pedi para ela não fazer isso. Ela se preocupa com você. Eu sei. E eu também. Os olhos dela abriram de novo, agora com algo diferente. Não raiva, confusão. O senhor não me conhece. Eu sei, mas você me conhece. Você viu o pior de mim. E ainda assim eu liguei para a emergência, porque é o certo. Não porque o senhor merecia, não porque eu sou boa, mas porque é o mínimo, é o básico de ser humano. As palavras acertaram como lâminas. Você tá certa. Arthur disse. Você tá completamente certa. Vera pareceu surpresa. Eu não perguntei, ele continuou. Quando você dormiu na cadeira, eu não perguntei o que estava acontecendo. Eu só vi alguém cruzando uma linha e reagi. Mas eu devia ter perguntado. Não ia mudar nada. Podia ter mudado. Vera olhou para ele com uma expressão difícil de decifrar. Você voltou naquele dia, Arthur disse, para pedir a carta de referência. Não era pergunta, mas Vera respondeu mesmo assim. Sim, eu vou escrever. Uma de verdade dessa vez. Para você, para o que você precisar. Não precisa. Mas eu quero. E não é suficiente. Eu sei que não é. Mas é o que eu posso fazer agora. Vera ficou em silêncio, processando, pesando. Você quer voltar? Arthur perguntou e imediatamente se arrependeu. A pergunta saiu errada. Saiu como oferta, como solução fácil. A resposta de Vera foi tão rápida que ele quase sentiu o impacto físico. Não. Por quê? Ela olhou para ele como se estivesse decidindo se valia a pena explicar. E então explicou. Porque eu estava exausta, Sr. Arthur. Trabalhava 3 lugares, dormia 4 horas por noite. Pegava ônibus lotado às 5 da manhã e voltava para casa às 11 da noite. E quando meu corpo finalmente cedeu, quando eu não consegui mais segurar, o senhor não perguntou nada. Não quis saber se eu estava doente. Se tinha acontecido algo, se eu precisava de ajuda, o senhor só viu alguém dormindo onde não devia e me mandou embora. Arthur não tinha resposta. Eu não tô com raiva, Vera continuou. Eu já passei da raiva. Mas eu também não quero voltar. Não quero estar num lugar onde meu valor depende de eu não mostrar que sou humana. As palavras ficaram suspensas no ar. Mas eu vou aceitar a carta, ela disse, a voz mais suave agora. E agradeço por escrever, de verdade. Ela se virou para sair. Espera, Arthur disse. Vera parou. Não virou, apenas parou. Eu não sabia sobre os 3 empregos, sobre o cansaço, mas eu devia ter perguntado, e eu não perguntei, e isso foi errado, foi cruel. Vera olhou por cima do ombro. Foi. A honestidade doeu mais que qualquer acusação. Eu escuto agora, Arthur disse. Se você quiser falar, se você precisar de algo, eu escuto. Vera ficou ali, pesando, não com gratidão,
com desconfiança, com cautela. Não hoje, ela disse finalmente. Mas talvez, um dia. Arthur assentiu. Vera foi embora. E ele ficou parado no meio da agência bancária, gente passando ao redor, senhas sendo chamadas, vida seguindo. E pela primeira vez, Arthur entendeu a diferença. Sobreviver não é o mesmo que estar vivo. Arthur passou a noite em claro, não por causa do coração. Os médicos tinham dito que estava controlado, medicação certa, dosagem ajustada, risco minimizado. Mas havia coisas que remédio não resolvia. Ele sentou na mesa do escritório às 3 da manhã, abriu o notebook, criou um documento em branco e ficou olhando para a tela vazia por 20 minutos. Como você escreve uma carta de referência para alguém que salvou sua vida? Como você coloca no papel o valor de uma pessoa que você tratou como invisível? Ele começou 3 vezes, deletou 3 vezes. A quem possa interessar, Vera Santos trabalhou em minha empresa. Formal demais, frio demais, distante demais. Vera é uma profissional dedicada. Genérico, vazio. Qualquer um poderia escrever isso. Ele fechou o notebook, pegou papel e caneta. Às vezes, as coisas importantes precisam ser escritas à mão. Começou de novo. Meu nome é Arthur Mendes. Sou empresário há 30 anos. E em todos esses anos, nunca escrevi uma carta como esta. Vera Santos trabalhou brevemente na minha empresa. Eu a demiti. E essa é uma das decisões que mais me envergonho. Não porque ela tenha feito algo errado, mas porque eu não fiz nada certo. Vera é a pessoa mais confiável que eu conheci e eu só percebi quando foi tarde. Ela é trabalhadora, responsável e escolhe fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Qualquer empresa que tiver Vera Santos terá não apenas uma funcionária, terá alguém em quem se pode confiar de verdade. E isso vale mais do que qualquer currículo. Atenciosamente, Arthur Mendes. Ele leu de novo, e de novo. Não estava perfeito, mas estava honesto. Digitou a versão final no computador, imprimiu em papel timbrado, assinou, reconheceu firma no cartório e então fez algo que não tinha planejado. Escreveu uma segunda carta, pessoal, sem timbre, sem formalidade. Vera, eu não sei se você vai ler isso, não sei se você quer ler, mas eu preciso dizer, você estava certa sobre tudo. Eu não perguntei, não me importei. Não vi você como pessoa, vi como função. E quando você não cumpriu a função da forma que eu esperava, eu descartei. Simples assim. Não foi crueldade consciente, foi algo pior, foi indiferença automática. Eu construí tudo isso sozinho, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas a verdade é que ninguém constrói nada sozinho. Eu só consegui porque centenas de pessoas como você seguraram as pontas enquanto eu focava no topo. E eu nunca olhei para baixo. Você me salvou. E eu não sei por quê. Você disse que foi porque viu uma pessoa no chão. E talvez seja só isso mesmo. Talvez não precise ser mais complicado. Mas para mim, foi tudo. Porque naquele momento eu não era mais o CEO, não era mais o bilionário, não era mais nada além de um homem morrendo, e você me viu. Você me viu quando eu nunca tinha visto você. Eu não sei se a gente vai se falar de novo. Você disse, talvez um dia, e eu vou respeitar isso. Mas se esse dia chegar, eu quero que você saiba. Eu tô escutando agora. De verdade, Arthur. Dobrou a carta. Colocou num envelope junto com a carta de referência. Escreveu o endereço que Marta, a mãe de Vera, tinha deixado escapar sem querer durante a conversa. E mandou pelo correio, sem courrier, sem entrega expressa, sem urgência, apenas uma carta, no tempo dela. 3 dias depois, Arthur estava numa reunião de diretoria quando Sandra entrou com um envelope. Desculpe interromper, Sr. Arthur. Mas isso chegou para você. Achei que era importante.
Ela colocou o envelope na mesa e saiu. Arthur olhou, sem remetente, apenas seu nome escrito à mão. Letra simples, clara. Ele reconheceu a letra, tinha visto nos registros antigos. Era de Vera. Esperou a reunião terminar. Esperou todos saírem. Fechou a porta e então abriu. Não era uma carta longa. Era curta, direta. Arthur, obrigada pela carta de referência. Ela vai ajudar muito. Obrigada também pela outra, a pessoal. Eu li várias vezes e chorei em algumas. Não porque eu estava esperando desculpas, mas porque às vezes a gente esquece que as pessoas podem mudar, ou pelo menos tentar. Você perguntou por que eu fiquei naquele dia, e eu disse a verdade. Eu só vi uma pessoa no chão. Mas tem outra parte que eu não falei. Minha mãe trabalhava limpando escritórios, igual eu. Um dia, ela teve um AVC no trabalho. Ficou sozinha no chão até a ambulância chegar. Ninguém segurou a mão dela. Quando eu te vi no chão, eu pensei nela. Então, eu fiquei. Não por você, mas por ela. Mas agora, lendo sua carta, eu acho que talvez tenha sido pelos dois. Você disse que está escutando agora, e eu acredito. Não sei se a gente vai ser amigo, não sei se a gente vai se falar de novo. Mas eu sei que alguma coisa mudou. E talvez isso seja suficiente. Vera. PS. Minha mãe está melhor agora, mas obrigada por perguntar. Arthur leu a carta 3 vezes. Na primeira, sentiu alívio. Na segunda, sentiu vergonha. Na terceira, sentiu algo que não conseguiu nomear. Mas era próximo de esperança. Ele guardou a carta na gaveta. Não ia jogar fora. Não ia esquecer. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur não pensou em reuniões, números ou contratos. Pensou em Marta, a mãe de Vera, sozinha no chão, invisível. Pensou em quantas outras Martas existiam, quantas outras Veras, e pensou: o que eu posso fazer? Não era uma resposta. Era uma pergunta, mas era um começo. Ele pegou o telefone, ligou para Sandra. Sandra, eu preciso de uma reunião, com o RH, urgente. Sobre o que, senhor? Sobre políticas de trabalho, contratos, benefícios, tudo. Houve uma pausa. Tudo, senhor. Tudo. Ele desligou. Olhou pela janela, a cidade lá embaixo, milhões de pessoas, cada uma com uma história, cada uma com um nome. Ele não ia salvar todo mundo, não ia consertar tudo, mas ia começar. Arthur pediu uma reunião com o RH. Como funciona a contratação da equipe de limpeza? Terceirizada, padrões mínimos. Legal, mas longe de justo. Quero ver os contratos, todos. Nos dias seguintes, Arthur começou a chegar mais cedo. Não por trabalho, para ver. Viu a equipe chegando às 5 da manhã. Rostos cansados, baldes pesados, invisibilidade. Desceu até o subsolo. A sala de descanso era um cubículo apertado, cadeiras quebradas, sem janela, cheiro de mofo, no mesmo prédio onde ele tinha 60 metros quadrados com vista panorâmica. Tirou foto, mandou para o gerente. Isso muda. Agora. O relatório veio na sexta. Salários mínimos. Jornadas de 8 horas que viravam 10. Tudo legal, tudo errado. Arthur determinou as mudanças. Aumento real nos salários, limite de 8 horas, vale alimentação, sala reformada. A prestadora resistiu. Ele foi direto. Ou vocês ajustam, ou eu rescindo e contrato direto. Ajustaram. Naquela noite, saindo do escritório, Arthur passou pela área de descanso reformada. Tinham colocado cadeiras novas, mesa nova, micro-ondas, geladeira pequena, janela com vista para o jardim interno. Uma das funcionárias estava lá. Devia ter uns 40 anos, cabelo grisalho, uniforme impecável. Ela se assustou ao ver Arthur. Boa noite, ele disse. Boa noite, senhor. A sala está melhor? Ela olhou ao redor como se estivesse checando se era pegadinha. Está sim, muito melhor, obrigada. Como é seu nome? Solange.
Obrigada pelo seu trabalho, Solange. Eu nunca tinha dito isso antes, mas obrigado. Os olhos dela encheram de água. Obrigada, senhor. Arthur acenou e saiu. No elevador, descendo, ele pensou em Vera, em como ela tinha mudado tudo sem tentar, em como uma escolha, ficar quando podia ter ido embora, tinha virado um terremoto silencioso na vida dele. Ele não era outra pessoa agora. Ainda era Arthur. Ainda gostava de controle, ainda evitava intimidade, mas algo tinha rachado. Uma fissura pequena, mas irreversível, e pela fissura entrava luz. 6 meses depois. Arthur estava na sala de reuniões quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Vera. Posso te encontrar hoje? Tenho algo para te mostrar. Eles tinham trocado mensagens esparsas nesses meses. Nunca nada profundo. Apenas atualizações pequenas. Ela contando sobre o emprego novo. Ele contando sobre as mudanças na empresa. Conversas curtas, respeitosas, distantes, mas não frias. Claro. Onde? Aquele café perto da agência bancária. 18 horas. Estarei lá. Arthur chegou 10 minutos adiantado. Vera chegou na hora exata. Ela parecia diferente. Não era a roupa, ainda simples, prática. Era outra coisa, a postura, os ombros menos curvados, o olhar menos cansado. Oi, ela disse. Oi. Sentaram, pediram café. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Você está bem? Arthur perguntou. Estou. Você? Melhor. Vera sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu queria te mostrar uma coisa. Ela tirou um envelope da bolsa. Era uma carta. Abriu e colocou na mesa. Arthur olhou. Era uma carta de aceitação. Universidade pública. Curso de enfermagem. Luísa passou, Vera disse, a voz embargada. Minha filha. Ela passou. Arthur sentiu algo apertar no peito. Vera, isso é incrível. Ela estudou muito, mas aquela carta que você escreveu abriu portas, deu credibilidade, fez diferença. Ela que fez a diferença. O mérito é dela. É, mas você ajudou, e eu vim agradecer. Arthur balançou a cabeça. Você não precisa agradecer. Eu devia ter feito aquilo desde o início. Vera tomou um gole do café. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com raiva de você, do sistema, de tudo. E agora eu só tô cansada demais para ficar com raiva. Eu entendo. Você mudou algumas coisas lá na empresa. Eu ouvi falar. Arthur deu de ombros. Pequenas coisas, nada revolucionário. Para quem está de fora pode parecer pequeno, mas para quem está dentro faz diferença. Eles ficaram em silêncio de novo. Mas dessa vez era confortável. Vera, Arthur disse, eu nunca te perguntei. Você me perdoa? Ela olhou para ele por um tempo longo. Eu não sei se é sobre perdão. Acho que é sobre seguir. Você errou. Eu fiquei magoada. Mas a vida não para resolver tudo. Não para. E tá tudo bem. A gente não precisa ser amigo. Não precisa ter um final feliz. Arthur assentiu. Mas a gente pode reconhecer que algo mudou, que a gente mudou. Mudou, ele concordou. Vera levantou. Eu preciso ir. Tenho turno à noite. Claro. Ela pegou a bolsa. Hesitou. Arthur? Sim? Obrigada por escrever a carta, por tentar, por escutar. Obrigado por ficar naquele dia, por escolher ficar. Ela assentiu e foi embora. Arthur ficou no café por mais alguns minutos. Olhou pela janela. A cidade se movia. Pessoas entravam e saíam. Cada uma com sua história. Ele não era outra pessoa agora. Ainda era Arthur. Ainda preferia o controle. Ainda evitava a intimidade. Mas agora, às vezes, quando sentava naquela cadeira no escritório, ele lembrava. Lembrava de Vera dormindo ali, exausta, invisível, lembrava de estar no chão, vulnerável, e lembrava da escolha dela. Essa escolha não foi dele, não foi seu dinheiro, não foi seu poder.
Foi a humanidade de uma mulher que ele tinha descartado. Arthur pagou o café. Saiu. Na segunda-feira chegou mais cedo de novo. Viu a equipe de limpeza entrando. Cumprimentou Solange pelo nome. Ela sorriu, surpresa. E a vida seguiu. Imperfeita, incompleta, mas um pouco mais consciente.